Aqui você fica por dentro das notícias do esporte pelo mundo. Conheça os melhores goleiros brasileiros de todos os tempos. Muitos torcedores e fãs do futebol se orgulham em terem visto craques como Pelé, Zico, Romário, Ronaldo e Neymar jogando. Afinal, é comum um torcedor dar os créditos de uma conquista histórica ou de uma vitória inesquecível apenas aos atacantes, esquecendo um dos jogadores mais importantes, o goleiro. Com suas defesas impressionantes, muitas vezes eles garantiram os títulos de seus clubes, e até mesmo da seleção, através de defesas de pênaltis ou cobranças de falta. Confira a seguir os melhores goleiros brasileiros de todos os tempos. 1. Marcos Roberto Silveira Reis, que chegou ao Palmeiras em 1992, só em 1999, durante a Copa Libertadores da América ele se tornou titular. O jogador ganhou o apelido de São Marcos após a defesa do chute de Marcelinho Carioca na disputa de pênaltis contra o Corinthians. Ele foi o goleiro titular da seleção brasileira campeã da Copa do Mundo de 2002, sendo o único jogador da seleção a não ser substituído em toda a competição pelo técnico Felipão. 2. Mazzaropi. Geraldo Pereira de Matos Filho, mais conhecido como Mazzaropi, marcou a grande época do futebol carioca dos anos 70 e 80. Jogou no Vasco da Gama de 1974 a 1984, tendo como rival ninguém menos que Cantarelli, o arqueiro do maior inimigo, o Flamengo. 3. Dida. O goleiro Nelson de Jesus da Silva começou a ganhar as graças dos fãs de futebol ao conquistar o tricampeonato brasileiro pelo Corinthians, quando na semifinal, defendeu 2 pênaltis batidos pelo craque Raí. Só que Dida fez história no Milan, time que defendeu por 10 anos e onde hoje é treinador. Lá ele conquistou a Supercopa Europeia de 2003 e 2007, a Liga dos Campeões de 2002, 2003 e 2006, 2007, e o Mundial de Clubes da FIFA em 2007. Dida defendeu a seleção brasileira de 1995 a 2006. 4. Gilmar. Gilmar dos Santos Neves ficou mais conhecido como Gilmar e, além de ser bicampeão mundial pela seleção brasileira, é considerado até os dias atuais um dos melhores de todos os tempos em sua posição, por ter jogado em times lendários como o Corinthians da década de 50, o Santos da década de 60 na seleção. 5. Raul Plasmana. Raul Guilherme Plaça, depois que parou de jogar, se tornou comentarista esportivo. Apesar de ter brilhado, tanto no Cruzeiro, como no Flamengo, disputou somente 17 partidas pela seleção brasileira, entre 1975 e 1980. 6. Zete. Armelino Donizete Quagliato ficou mais conhecido como Zete. Atualmente é treinador, mas está sem clube. Estreou no Palmeiras na derrota para o São Bento por 1-0, mas nesse mesmo jogo deu início a uma sequência de 1.238 minutos sem sofrer gols, a 10ª mais longa do mundo, que só seria interrompida pelo zagueiro Luiz Pereira, do Santo André. 7. Júlio César. Júlio César Soares de Espíndola, defendeu o Flamengo por muitos anos, depois se transferiu para Inter de Milão, foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira no ano de 2002, em 2003 foi convocado para a Copa das Confederações para ser reserva de Dida. Estreou como titular no ano seguinte, contra o Chile na Copa América de 2004. 8. Diego Alves. Diego Alves Carreira se tornou o recordista de pênaltis defendidos na história do campeonato espanhol. Ao evitar o gol no pênalti de Alexander Szymanowski, do Leganés, ele ultrapassou Andonizo Bizarreta como o maior pegador de penalidades da história do torneio, com 17 defesas em 39 cobranças. 9. Manga. O pernambucano Ailton Correia de Arruda, mais conhecido como Manga, foi, segundo a crítica especializada, um dos melhores goleiros da história do futebol brasileiro. É o jogador brasileiro que tem o recorde de participação em edições na Copa Libertadores. 10. Alisson. Alisson Ramsés Becker. Atualmente joga pelo Liverpool e foi o goleiro mais caro da história do futebol, custando ao clube inglês 72,5 milhões de euros, mas poucos meses depois seu recorde foi superado por Kepa Arrizabalaga. Em 2019, Alisson recebeu os prêmios de Luva de Ouro da Premier League, melhor goleiro da Copa América, melhor goleiro da UEFA, melhor goleiro do mundo FIFA e o troféu Yashin,
melhor goleiro do mundo pela France Football, além de conquistar o troféu Samba de Ouro, dado ao melhor jogador brasileiro que atua na Europa. 11. Cássio, juntando a experiência de 32 anos de idade sendo 8 de Corinthians com uma qualidade técnica primorosa, Cássio Ramos é provavelmente o maior pegador de pênaltis da atualidade. Essa é apenas uma característica de muitas do goleiro, que tem a seu favor 2 títulos brasileiros, uma Libertadores e um Mundial. E fechando essa sessão com Tafarel, pela seleção brasileira, Tafarel tem o maior número de jogos de um goleiro da história. Foram 123 aparições, com 113 jogos pela seleção principal. Faturou a medalha de prata nas Olimpíadas de Seul 1988. Jogou também as Copas do Mundo de 1990 na Itália, 1994 nos Estados Unidos e 1998 na França. Seu grande ápice na seleção brasileira foi a campanha rumo ao título na Copa do Mundo de 1994, defendendo a cobrança de Daniele Massaro na disputa por pênaltis contra a Itália em plena final. Também disputou a final de 1998, perdida para a França, após defender 2 pênaltis na disputa por pênaltis na semifinal contra a Holanda. Se você gostou, se inscreva no canal para receber as novidades e aguardar o segundo vídeo sobre os melhores goleiros de todos os tempos.